Daniel capítulo 2, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Quem achou, diga: eu sou de Jesus. Quem não achou, diga: eu também sou de Jesus. Me espera aí, pastor. Daniel capítulo 2. O profeta da corte, aquele que estava lá no alto escalão, envolvido, um agente de Deus. Daniel 2, versículo 1 diz assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho, ou teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, repita comigo: magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos. Naquela época já tinha, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhe disse: eu tive um sonho que me perturba e eu quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não a interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho aos seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. Versículo 11: o que o rei está pedindo é difícil demais, ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. E ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo para Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele falaria a interpretação. Obrigado, Jesus, pela tua palavra tão poderosa. Obrigado por estarmos expostos às sagradas escrituras. Obrigado por termos liberdade do teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor vê os bons e os maus. Obrigado porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Obrigado porque estamos na tua casa em comunhão com os nossos irmãos, celebramos o teu nome aqui. Nós nos rendemos à tua vontade, nós nos rendemos ao teu querer, nós nos rendemos, Senhor. O nosso coração é teu, a nossa vida é tua. Nada somos e nada podemos,
por mais que um homem possa conquistar nessa terra, quando ele parar de respirar, nada levará daqui. Senhor, nos ensina, nos admoesta, nos exorta. Fala com a tua igreja, Pai. Fala com o teu povo reunido nesse lugar. Em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga glória a Deus. Irmãos, nós somos a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus não pode sair da sua posição. A igreja de Jesus tem uma posição. E a gente sempre fala aqui: você não é o que a sua condição diz, você é o que a tua posição diz. A tua posição é de filho de Deus, é de ungido do Senhor. De alguma forma Jesus nos alcançou, de alguma forma a palavra de Deus encontrou nosso coração, de alguma forma alguém foi usado em algumas circunstâncias para que a gente escutasse o Evangelho de Cristo, para que a gente se abrisse para as verdades da palavra de Deus. Então a igreja, ela não pode sair dessa posição de eleição. Irmãos, nós somos eleitos. Esse ano é ano de eleição no Brasil inteiro, para vereadores, para prefeitos. Irmãos, nós já fomos eleitos. Fala para alguém do teu lado: você é um eleito do Senhor. E essa posição de eleição precisa ser sustentada. Essa posição, não saia dessa posição de eleito do Senhor. E nós só não sairemos dessa posição de eleitos do Senhor se estivermos debaixo de oração e de adoração e de consagração. Porque durante todo o tempo, durante todo o dia, Satanás, ele vai tentar tocar nessa posição de eleição que Deus nos colocou, por conta do que Jesus fez na cruz. Nós não seríamos capazes de estar nessa posição de eleitos do Senhor. Foi o Senhor que conquistou essa posição em nosso lugar. Foi a morte de Jesus, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos tornou eleitos em Cristo. Então, quando alguém entrega o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo, porque está ouvindo a palavra poderosa do Evangelho do Senhor, essa pessoa, nesse exato momento, ela se torna uma eleita de Deus. É por isso, irmãos, que na nossa indignação, na nossa inconformidade, nós não podemos fazer com que a nossa indignação e a nossa inconformidade nos leve para a carne. A nossa indignação e a nossa inconformidade precisa nos levar para Deus. Está inconformado com alguma coisa? Está indignado com alguma coisa? Todo dia a gente fica indignado com algumas coisas que chegam para nós. Mas que essa indignação não te leve para a carne, que essa indignação te leve para Deus. Que essa indignação faça você lutar ainda mais. Senhor, eu sou ruim, a minha carne é ruim, o homem carnal está aqui dentro querendo sair para fora, mas eu vou escravizá-lo, eu vou acorrentá-lo, eu vou entrar num período de jejum, eu vou ouvir a voz de Deus. Que tudo isso que eu estou passando, estou vivendo, me leve ainda mais para a presença do Senhor. Então, não ataque pessoas, ataque o verdadeiro inimigo, que são as potestades. Não toque em pessoas, procure o propósito. Tem muita gente falando que quer mudar o mundo, tem jovens dizendo que querem mudar o mundo. A gente só pode mudar o mundo de uma forma: correndo para Deus. Nós só vamos mudar o mundo se nós corrermos para a presença do Senhor. É por isso, irmãos, que eu acredito de verdade, de fato, que quanto piores serão os dias no mundo, melhores serão os dias da igreja gloriosa do Senhor. Quanto mais caos haverá no mundo, mais homens de Deus serão levantados para entrar no caos e transformar o caos. Você foi alguém levantado pelo Senhor para entrar no caos e transformar o caos. Tem um poder dentro de você que é capaz de transformar o caos. Não importa o que você esteja passando, se é para o Senhor, pode aplaudir. Deus é o Deus que estabelece reis e que destitui reis. Deus é o Deus que remove reis e estabelece os reis. Então transforme o alvo do seu ódio, da sua indignação, no alvo do seu amor. Transforme o alvo da sua preocupação no alvo da sua oração. Existe um segredo, queridos, que nós conseguimos fazer isso quando estamos lutando contra a carne para obedecer o Senhor.
nós conseguimos transformar o alvo da nossa preocupação no alvo da nossa oração. Tem algo te preocupando por esses dias? Tem algo tentando tirar a tua paz, tentar o seu sono? Transforme esse alvo num alvo de oração, porque você vai conseguir descansar assim. Quando o alvo da tua preocupação é transformado no alvo da tua oração, você vai conseguir descansar. Então que a nossa indignação nos leve para esse lugar de eleição, o lugar onde a igreja intercede e Deus intervém. Não, levanta a tua mão, deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida. Quer ver Deus intervindo nas suas causas? Quer ver Deus intervindo nas suas situações? Interceda, porque enquanto a igreja intercede, Deus intervém. Aleluia. Então a luta, a tempestade, e eu preciso acreditar nisso. Eu vou ler alguns textos aqui para você. Tenha paciência comigo hoje, porque nós vamos ler algumas verdades da palavra, irmãos, que vem de encontro à nossa vida. Porque todos nós vamos passar por desertos, todos nós vamos passar por lutas. Então a luta e a tempestade podem estar na porta da tua casa, mas Deus está dentro da tua casa. Ele chegou primeiro. Deus está dentro do teu coração. Então você pode estar vendo o céu ficando escuro aqui do lado de fora, mas Deus já entrou dentro do teu coração. Ele chegou primeiro. E esse é o grande sinal que Deus pode mudar todo o cenário diante dos nossos olhos. Será que tem alguém que acredita nisso aqui nessa manhã? Aleluia. É por isso, alguém disse uma grande verdade, irmão: um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. O nosso lugar de eleição é esse, de joelhos. O nosso lugar de eleição é aos pés do Senhor. Essa música que está estourada, como Maria, do F-Hope, que vai estar aqui nos 10 anos da Rocha Church em agosto, aleluia. Essa galera toda vai estar aqui, a banda inteira. Irmãos, esse é o nosso lugar de eleição. O lugar de eleição é o lugar onde a igreja intercede e Deus intervém. Esse é o nosso lugar. Então, quando nos ajoelhamos, quando nos consagramos, quando entramos em períodos de jejum, como nós estamos até agora, nós entendemos a majestade de Deus e a limitação humana. Irmãos, quem viu essa semana, a princesa Kate anunciou que está com câncer. Uma mulher linda, da majestade britânica, a próxima rainha, provavelmente. Ficou uma sósia no festival que teve lá, e descobriram que era uma sósia, e pressionaram a coroa britânica, e eles tiveram que falar que ela estava com câncer. O que é o homem, irmão? Todo o poder, todo o recurso, os melhores médicos, tudo está ao dispor de uma pessoa. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós somos findos, irmãos. Deus é eterno. Nós somos limitados. Deus não tem limite. Aleluia. Oh, aleluia. Então, chega de diagnósticos, de previsões. A gente acha muito, irmãos. Você olha para a internet, soltam um assunto novo, todo mundo é especialista naquele assunto. Soltam uma nova notícia, todo mundo tem um pitaco para dar naquilo. É muito achismo. E aí, no achismo das pessoas, citam textos bíblicos. No achismo das pessoas, incluem textos sagrados das Escrituras. Irmãos, a igreja não acha, a igreja sabe. Não, vou repetir. A igreja não acha, a igreja sabe. A igreja tem certeza, porque a igreja tem um Deus, a igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor, que é Jesus, autor e consumador da nossa vida. Então tem muita gente querendo dar diagnósticos do amanhã. Nós queremos saber o que vai acontecer amanhã. Olha para mim, nós queremos saber o que vai acontecer no dia de amanhã.
Todos nós estamos buscando respostas. Será que vai dar? Será que vai acontecer? Nós estamos olhando para o nosso futuro. Nós estamos querendo saber do nosso futuro. Mas mais do que sabermos do nosso futuro, nós precisaríamos saber do nosso passado, do que Deus falou. Porque quando nós lembramos do que Deus falou, o futuro é clareado. Aí eu precisava de alguém comigo aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. O segredo é lembrar do que Deus falou, Mauro. O segredo é lembrar do que Deus profetizou sobre a tua vida. O segredo é lembrar da palavra profética que você recebeu. O segredo é lembrar do que Deus falou naquele link, naquele culto, naquela vigília, naquela reunião, quando alguém parou você na rua e liberou uma palavra sobre você. O segredo é lembrar do que Deus falou, porque o que Deus falou tem a ver com o teu futuro. Então, mais do que querer saber o seu futuro, queira lembrar do que Deus falou. Lembre-se daquilo que Deus falou. Fala para o irmão do teu lado: irmão, você precisa lembrar do que Deus falou, irmão. Porque decretos e sentenças estão sendo feitas. Decretos e sentenças estão sendo feitos todos os dias. Mas Deus é aquele que reverte decretos e sentenças. Decretos e sentenças estão sendo feitos todo dia. Mas se a igreja ora, e eu quero ler aqui, irmão, se a igreja ora, Deus é poderoso para reverter. Porque no próprio texto de Daniel, eu quero já ler, eu ia ler depois, mas eu quero ler no versículo 21. Daniel vai falar para o rei, diante do rei Nabucodonosor. É o Senhor quem muda os tempos e as estações. É o Senhor quem remove reis e estabelece reis. É o Senhor que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Ele quem revela o profundo e o escondido. É Deus que conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. É Deus, é Deus, é Deus. Por isso, irmãos, tem muita gente achando que pode tudo. Tem muita gente achando que pode muito. Mas Deus é o Senhor do tempo. Tem muita gente assim, que está fazendo planejamento, organizando agendas. Irmãos, a gente organiza a nossa vida por um ano. Dá uma dor de barriga, lascou, a agenda furou. Acabou o homem. A gente organiza a nossa vida por um ano. Uma coisinha que acontece, bagunça, já está para fora. O Senhor é o Senhor do tempo. Só Deus pode mudar as estações, está escrito aqui. Ele faz vir a chuva que rega a terra. Ele faz nascer o sol. Ele faz cair a noite. Ele faz aparecer a lua. Ele faz aparecer o sol. Tem gente achando que está escrevendo a história. Deus é o autor. Deus é o Senhor da história. As rédeas da história estão nas mãos de Deus. Não estão nas mãos de homens, irmãos. Alguém pode fazer tudo certinho e de repente alguma coisa acontecer. Alguém pode planejar tudo perfeito, mas de repente sai do trilho. O Senhor é o Senhor da história. As rédeas da história estão nas mãos do Senhor. Não estão nas mãos de poderosos desse mundo, querido. Não estão nas mãos de políticos. Eles acham que tem todo o poder. Deus é quem remove reis e estabelece reis. É por isso que a igreja precisa orar. É por isso que a igreja precisa jejuar. É por isso que nós que fomos chamados filhos de Deus, porque aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e fomos colocados nesse lugar de eleição. Esse povo eleito aqui, aleluia, tem o poder de mudar cenários. Esse povo eleito aqui, se orar e se jejuar, tem o poder de mudar cenários. Nós precisamos nos arrepender. Sem arrependimento Jesus não faz nada. Porque tudo que Jesus vai fazer nessa terra vai passar por nós. Nós precisamos nos manter em arrependimento dos nossos pecados,
porque só assim Deus vai ouvir a nossa oração. Irmãos, tem algo que precede a oração de um santo, é o arrependimento. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14, um texto conhecido: se o meu povo, se é condição, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é esse povo aqui. Quem é chamado pelo nome do Senhor aqui? Não, vou repetir, quem é chamado pelo nome do Senhor aqui? Se o meu povo, é esse povo aqui, que vem de domingo para a igreja, que ora, que está dirigindo o carro falando em línguas, vem um carro do teu lado e fala, parece um doido. É esse povo, que chega no trabalho com um tabletão, aí olham para você e torcem o nariz. Fundamentalista, que anda com Bíblia, o povo do livro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, o que isso? Arrependimento. Então, essa é a condição: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Tem gente que precisa de terra sarada, está aqui a receita. Eu preciso que Deus sare algumas terras na minha vida, está aqui a receita. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que isso, irmãos? Porque se o céu não definir a terra, o inferno vai definir. Escute isso: se o céu não define a terra, se o modelo no céu não ser o modelo da terra, e é isso que Jesus veio fazer, trazer o céu para a terra, levantando o seu exército, que é a sua igreja. Se isso não acontecer, o inferno vai definir. O modelo do céu precisa ser estabelecido. Então defina esse modelo na sua casa, defina esse modelo na sua caminhada, defina esse jeito de pensar, mude a sua mentalidade, defina os rumos do seu trabalho conforme o modelo do céu. Defina o seu coração conforme o modelo do céu, defina o seu ministério conforme o modelo do céu, defina as tuas decisões conforme o modelo do céu. Irmão, o céu é misericordioso, o céu é compassivo, o céu dá prazo, o céu é paciente, mas o céu expulsa demônio também. O céu expulsou anjos que se rebelaram. Então o modelo do céu precisa ser estabelecido na terra a partir das nossas casas. Fala para quem está do seu lado: você, eleito, precisa orar e adorar mais. A adoração no meio da perseguição é violenta, irmão. A adoração no meio da perseguição é poderosa demais. Alguém que consegue adorar encarcerado, alguém que consegue adorar aprisionado, alguém que consegue adorar debaixo de pressão, debaixo de perseguição, e o céu não retém. A bênção vem. Sabe, Atos capítulo 4, versículo 29, a Bíblia vai dizer que agora, olha só, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a sua palavra. E enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome santo do seu servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez continuaram anunciando a palavra de Deus. Tinha discípulos sendo presos, correndo risco de morte, mas a igreja estava orando. E quando os discípulos são soltos e se reúnem numa casa, em um lugar, a oração não era essa: Senhor, acaba com os nossos inimigos, olha os gigantes que se levantou, olha essa luta que apareceu, olha esse parente, olha esse vizinho, olha isso, olha aquilo, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não aguento mais. Não foi essa a oração, porque Deus não vai parar
fazer parar aquilo que está fazendo você crescer. A gente não entende, mas tem coisas que aparentemente são ruins, mas estão fazendo a gente crescer, estão nos empurrando para Deus. Tem gente que só está aqui porque está passando um dia mal. Tem gente que só veio ouvir a voz de Deus porque a coisa está feia lá fora, e Deus não desperdiça nenhuma dor. Mas qual tem que ser a nossa oração, igreja? A nossa oração tem que ser essa: estou sendo perseguido, estou sendo caluniado, estão se levantando, estão me traindo, me roubaram, mas me dá ainda mais ousadia e intrepidez, porque eu não vou parar, eu vou continuar pregando a palavra de Deus. E enquanto isso acontece, sinais acontecem, curas acontecem, prodígios acontecem. Fala para alguém do teu lado: você não pode parar. Não pare, não pare. Diz o Senhor: eu vou levantar homens alegres. Irmão, sabe o que está acontecendo? Levanta a tua mão. Você pode ser um deles, você pode ser uma delas. Deus está levantando homens e mulheres entusiastas. Não vou repetir: Deus está levantando homens e mulheres entusiastas. Tem gente que vai querer Jesus só por conta do teu comportamento, só por conta do teu jeito, só por conta da tua paixão, só por conta do fogo que você carrega. Ei! Homens e mulheres entusiastas, empolgados com Jesus, que não param por nada. Entusiastas, porque só homens entusiasmados podem mudar o lugar aonde eles estão. Só alguém empolgado com aquilo que Deus está fazendo pode mudar o ambiente, irmão. Pode olhar, até de forma secular. Quando chega alguém empolgado com uma venda, num ambiente de venda, empolga os outros. Quando chega alguém falando de uma esperança, dá uma motivada. Mas eu não estou falando de motivação, eu estou falando de entusiasmo no Senhor. Eu estou falando de homens e mulheres que não estão vendo nada, mas receberam uma palavra. Não estão vendo nada, mas sabem que tem algo para acontecer. Não preciso de alguém. Não estão vendo nada, mas sabem que a chuva de Deus vai molhar a terra seca. Não estão vendo nada, mas estão enxergando a pequena nuvem, porque já ouviram o som da tempestade de Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Tem uma tempestade de Deus chegando. Tem uma tempestade de Deus chegando. A tempestade de Deus não alaga. A tempestade de Deus traz as coisas para o lugar. A tempestade de Deus não traz desordem. A tempestade de Deus traz ordem. Se prepare. Deus está levantando esses homens e mulheres. Quem são eles? São homens e mulheres que estão passando por perseguição, estão passando por lutas, estão passando por desafios, mas estão dizendo: Senhor, não deixe isso parar antes de o Senhor me tratar. Aleluia! Não, vou repetir, porque às vezes tem gente querendo que pare a guerra, e Deus está falando: essa guerra que está te forjando, essa tempestade que está te forjando, que está te fazendo melhor. E aí vai ter homens e mulheres, esses entusiastas, eles têm esse coração: Senhor, não faz parar aquilo que está fazendo eu crescer. Não faz parar aquilo que está me aumentando, que está fazendo com que eu tenha mais peso na tua presença. Aleluia. Não resolva esse problema antes de me tratar, Senhor. Homens e mulheres de Deus que são capazes de dizer isso, irmão, vão sair ilesos e vão viver um novo tempo. Vão sair ilesos e vão viver uma nova temporada. Do que adianta a coisa ser tratada de forma superficial, e quando você sai dali ainda tem coisas para resolver, e quando você pensa que está tudo bem, tem que voltar lá atrás para pegar o pacotinho. Chega disso. Deus quer curar, Deus quer sarar, Deus quer transicionar você, mas para isso Ele está procurando homens e mulheres que tenham esse coração para dizer diante de Deus: não resolva esse problema antes de tratar o meu coração primeiro. Porque nós não somos vitimistas, irmãos. Crente filho de Deus não é vitimista. Crente filho de Deus é vencedor.
Não, preciso de alguém comigo. Crente e filho de Deus não tem que ficar lamentando, não tem que ficar reclamando, não tem que ficar murmurando. Crente e filho de Deus está falando: o gigante está aí, me dá mais ousadia. O gigante está aí, me dá mais intrepidez. O gigante está aí, me forja mais, Senhor, porque eu não vou parar. Eu estou sentindo Jesus nessa palavra. Deus mudou tudo aqui, irmão. Por isso, cuidado com quem você anda. Fala para quem está do seu lado: cuidado com quem você anda. Alguém disse o seguinte: se você anda com cães, você levantará com pulgas. Olha para o lado, vê se tem alguém se coçando aí. Se você anda com cães, você vai se levantar com pulgas. E pulga coça. Tem ninguém se coçando do teu lado, não? Inovar não é modernizar, irmãos. Inovar é atualizar. Por que eu estou dizendo isso? Não deixe o homem moderno sufocar o homem eterno que é inovador. Não deixe. Modernizar, inovar não é modernizar, inovar é atualizar. E existe um homem eterno aqui dentro. Irmão, aqui pode mudar. O cabelo pode mudar, a aparência pode mudar, o externo pode mudar. Mas não deixe a modernidade do homem moderno abafar, sufocar a inovação que só o homem eterno tem. A criatividade está no homem eterno que você é. A criatividade, irmãos, o que está acontecendo no mundo? As pessoas querem tudo pronto. Parece que quem está querendo ser criativo está perdendo tempo. Porque para ser criativo tem que ler. Por que ninguém está querendo ler? Porque que não tem campanhas. Não existe um fator para empurrar a sociedade para ler livros de verdade, de fato. Por quê? Porque, irmãos, quando a gente lê, a gente imagina. Você está lendo lá que a rua era larga, mas era de terra. Existiam 2 árvores grandes e outras menores. Você está imaginando. Isso se perdeu. A década de 80 foi a última década realmente criativa no mundo. Por quê? Agora está tudo pronto. Site GPT, Google. Você sabe o número do seu telefone? Eu não sei o meu. Eu não sei mais o número da minha esposa, porque eu clico lá no nome, Fabiana, e já clico. Irmãos, eu lembro que tinham cidades do interior pequenas, que tinha um homem que sabia o telefone de todo mundo da cidade. E ia alguém lá: ô seu Zezinho, tudo bem? Pai, estou precisando do telefone do carteiro lá, do seu Amaral. O senhor conhece ele? Conheço. Qual é o telefone dele? DDD 17 9 23 21 21 23. Não tem mais isso. Por quê? Todo o sistema do anticristo está empurrando as pessoas para não terem criatividade. E aí os criadores de toda essa parafernália que a gente usa hoje, por isso que eu comprei um Apple Watch Ultra. Comprei um Apple Watch Ultra para mim. Lembra desse Cássio aqui, irmão? Dos terroristas? Eu vou andar com esse negócio agora, porque eu estou andando com o Apple Watch, toda hora fica chegando mensagem. Aí estou conversando com alguém, dá a impressão que você está com pressa. Está olhando no relógio toda hora? Não, estou olhando uma mensagem, chega no meu celular, mas chega no relógio também. E os criadores de toda essa parafernália que nós estamos vivendo com elas, não deixam os filhos usarem. O Bill Gates não deixa os filhos usarem. O Elon Musk não deixa os filhos usarem. O Jeff Bezos não deixa os filhos usarem. O TikTok foi criado na China. Na China, o conteúdo do TikTok só pode ser a favor do governo, só pode ser sobre educação,
e sobre algumas outras coisas que são estipuladas. Toda porcariada é para o mundo inteiro. Para eles não, porque eles querem bestializar o mundo para poder conquistarem o mundo. A maior arma de guerra é essa, irmão. Não é foguete não, não é bomba atômica não, é aqui ó. Então os nossos jovens estão bestializados, estão pensando em tudo aquilo que é fútil, tudo aquilo que é superficial, mas não estão lendo coisas reais para a vida, que fortalecem o ser humano em si, não só de coisas espirituais. Quando a gente está falando do modelo do céu definir a nossa casa, é a partir de uma atitude firme nossa, dentro da nossa casa. Então se você perceber que teu filho está muito deslocado da realidade, traz ele para a realidade. Quando você perceber que o teu filho está viajando na maionese, traz ele para a realidade, desliga os negócios. Irmãos, o modelo do céu precisa estar na nossa casa, porque se o modelo do céu não influenciar a terra, o modelo do inferno vai influenciar. Não tem meio termo no mundo espiritual, não tem muro no mundo espiritual, ou é ou não é, não tem jeito, sim sim, não não, não tem como. Então preste atenção, não temos como descobrir coisas novas sem correr riscos. Só descobre coisas novas, e mais do que isso, só vivem coisas novas quem está disposto a correr riscos. Tem gente que quer tudo pronto. Quem chega quando está tudo pronto é quem ganha menos. Falando de trabalho, olha, lançaram um bairro inteiro, vai ser bacana, tá? Os primeiros ganham dinheiro, depois já está tudo estabelecido. Então é risco. Repita comigo: viver o novo tem a ver com risco. Tem gente que não quer correr risco. Quando a gente veio para cá, era 10 vezes mais o aluguel que nós pagávamos lá nas outras igrejas. A gente pôs minha casa, a gente colocou tudo como garantia, sem saber o que ia acontecer. E aí você vive o novo porque você correu risco. Não tem jeito, só vive o novo quem corre risco. Um dia falaram assim para nós, numa conferência de pastores, que eu estava sentado bem na frente, tomei a lapada primeiro. O pastor não quer correr risco? Solta a Bíblia, pega uma pastinha, vai vender seguro, vai fazer alguma coisa assim segura para a tua vida. Empresários que são bem sucedidos, que estão alcançando algumas coisas e que estão vivendo coisas novas, correram riscos. Então inovar tem a ver com risco. Criatividade, descobertas novas tem a ver com risco. Pedro, sai do barco. Tinha 12 no barco, mas só um teve coragem de pisar na água. Você está entendendo isso, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Nós só vamos conseguir fazer algo fresco. Essa palavra é tão pontual. Mila, essa palavra é um livro, Mila. Nós só vamos conseguir fazer algo fresco se a gente se maravilhar hoje com o que Deus está mostrando primeiro para nós. Irmãos, presta atenção, eu vou te dar um mapa. Eu vou te dar um mapa. Quando você se maravilha com algo que Deus te falou, quando você se maravilha com algo que Deus te mostrou, esse é o sinal que Deus está preparando algo novo para você experimentar. Nós só vamos conseguir algo fresco se a gente se maravilhar. Então quando a gente se maravilha com algo que ainda não existe, mas Deus já falou com a gente, esse é o sinal que Deus está para liberar algo fresco, algo novo sobre as nossas vidas. É por isso, irmãos, que Deus, olha para mim, talvez eu cheguei na parte mais importante dessa pregação. Deus não está te medindo, Deus está te pesando.
Eu vou repetir. Deus não está com uma régua, Deus está com uma balança. Não importa o que o homem alcance, não importa onde alguém chegue, não importe o que a pessoa conquiste, Deus não está medindo as pessoas, Deus está pesando. No reino do Espírito, no reino de Deus que nós fazemos parte, o que importa não é aonde você chegou, é o peso que você tem. Não é o tamanho que você, a tua estatura financeira, a tua estatura emocional, não é isso, é o peso que você tem. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, que todas as tribulações, e tribulação na Bíblia é tribulação, tá? Eu fui ver no original, é tribulação. É a coisa que a gente passa, sabe? Ai meu Deus, que luta, que tribulação, é isso aí, irmão. É esse negócio aí. Está dizendo que é leve e momentâneo, porque já nós vamos embora daqui. Então segura firme, Canela. Segura firme, estão te pressionando, estão te esmagando, segura firme, porque a nossa vida não se resume a uma vida natural e carnal. Nesse mundo nós estamos de passagem, e Paulo está dizendo, é leve e momentâneo, eu garanto para você. Tem gente, irmãos, essa semana a pastora Fabiana, um grupo de pessoas, uma comissão a gente formou para cuidar do Nicolas e do Murilo. Perderam o pai primeiro, e agora perderam a mãe. Um de 18 e um de 13. A igreja se levantou para cuidar deles. Pessoas que estão aqui nessa casa, louvado seja Deus. Você está pensando que você tem problema, irmão? Olha para o teu lado. Você está achando que você é a última Coca-Cola do deserto, e tudo que está acontecendo com você é muito ruim, e por isso você tem razão de reclamar. Olha para o teu lado. Talvez você se compadeça de alguém. Então vamos lá, vem comigo aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. Então está dizendo que as coisas ruins que estamos enfrentando produz alguma coisa. O que produz a pérola? Pastor Luiz Henrique, cabeção, gênio. O que produz a pérola? São as adversidades que a concha ali sofre. São algumas coisas diferenciadas. Então a Bíblia está dizendo que a coisa ruim que você está passando está produzindo algo. O que é isso? Produz para nós eterno peso de glória. Acima de qualquer comparação. Então o que tem valor para você? Ouro, prata, bronze, carro. Está dizendo que o que produz é acima de qualquer comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que a gente vê, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então se você pegar isso, irmão, isso é um tesouro para a tua vida espiritual. Isso Deus me falou ontem aqui nas 12 horas de adoração, e é por isso que eu vibrei, eu fiquei chorando aqui na presença de Deus, porque fazia um bom tempo que eu não era visitado com a graça de Deus do jeito que eu fui visitado ontem à tarde aqui. Então as tribulações, Paulo está dizendo, que produzem um grande tesouro, que é acima de qualquer outro tesouro. E é interessante que a Bíblia vai falar, irmãos, lembra dos 24 anciãos? O que os 24 anciãos estão lançando aos pés do Senhor? As suas coroas. Mas no original é todo o peso, toda essa moeda celestial, que a gente não sabe ao certo o que é, que faz com que um homem de Deus seja pesado para Deus.
Essa é a moeda do céu, alguém que é pesado, porque passou por lutas, por situações, por adversidades. É alguém pesado para Deus. E todo esse tesouro que foi produzido no meio das tribulações, agora é lançado aos pés do Senhor. Tudo que a gente conseguiu produzir, presbítero Nelsinho, tudo que a gente conseguiu produzir, fazendo a vontade de Deus, passando por coisas ali na presença do Senhor, não deixando escapar a graça, não tirando os olhos de Deus, está produzindo algo, uma moeda celestial que nós não sabemos ao certo, mas isso que é acima de qualquer comparação, em relação a qualquer outro tesouro, será lançado aos pés do Senhor. É por isso que não importa aonde você chegou, importa o peso que você tem. Deus não está com uma régua te medindo, Deus está com uma balança. Cadê os homens que carregam peso de glória? Cadê os homens que carregam peso de glória? Irmãos, olha para o mundo, olha para a vida, olha para os homens que Deus usa, para as mulheres que Deus usa. Todos eles têm uma marca de batismo de fogo. Todos eles passaram por coisas assim, meu Deus. Produziu, permaneceu, porque vai entregar para Deus naquele dia. Que coisa linda, irmãos. Então preste atenção, peso de glória, esse peso de glória será estimado como uma moeda na eternidade. E com esse peso, essa moeda, nós vamos prestar culto, porque não existe culto sem oferta. Meu Deus do céu. Nós não estamos aqui para receber, nós estamos aqui para entregar. Culto nunca teve a ver com receber, culto sempre teve a ver com entregar. A gente entrega o nosso coração, o nosso tempo, o nosso recurso, a nossa vida. Isso é um culto a Deus. Então, se na eternidade, o que vale? O ouro vale bastante aqui. Aliás, o ouro subiu muito esses dias, não é? Lá na eternidade, nós vamos pisar nele. Porque o que vale lá na eternidade não é ouro, é esse peso de glória que a gente produz quando estamos passando firme com o Senhor no meio das tribulações. Esse peso, essa é a moeda do céu. Então, o que você acumulou, o que você tem acumulado espiritualmente, suportando as adversidades da vida? Ou eu e você estamos deixando de ter essa oportunidade de acumular os tesouros, porque estamos espanando, porque estamos falando o que a gente quer, porque a gente xinga mesmo, a gente fala a nossa opinião mesmo, e a gente deixa de receber o peso de glória. Irmãos, quando você chega perto de um homem ou de uma mulher de Deus que tem peso de glória, você sente, é palpável. Tem homem de Deus que passa perto de mim assim, ó. Eu falo, meu Deus. A oração e a adoração espantam as serpentes. Repita comigo, a oração e a adoração espantam as serpentes. Quando um crente está orando e está adorando, ele está acendendo uma fogueira no mundo espiritual, irmão. E animais peçonhentos não chegam perto do fogo. Aprenda isso. Tua casa tem que queimar para Jesus. Tua vida tem que queimar para Jesus. Oh, os seus filhos, a nossa casa, a nossa família precisa queimar para Jesus. Porque os animais peçonhentos podem até tentar, mas tem o calor do fogo do Espírito Santo protegendo a nossa vida. Eu não vou conseguir pregar tudo, irmãos. Eu vou deixar para uma outra ocasião, mas eu quero dizer uma coisa para você. O caos aumenta a sensibilidade. Repita comigo, o caos aumenta a sensibilidade. É por isso que depois de períodos de luta, de aflição, muita coisa é criada. Muitas ideias novas brotam, são colocadas em prática.
Agora tem o seguinte: a Bíblia nos compara como águias. A Bíblia não te compara como uma galinha, a Bíblia te compara como águia. Galinha anda assim, ó. Águia anda assim, ó. Voa assim, ó. Enfrenta as tempestades. Então a águia não anuncia o caos, a águia entra no caos. Você não é um anunciador de caos. Você entra no caos para transformar o caos por conta do poder que você tem no nome de Jesus. Daniel vai buscar a Deus. Eu estou terminando, o louvor pode subir. Daniel vai clamar ao Deus vivo, irmãos. Porque sabe o que o rei pediu? O rei não falou assim: ó, esse é o sonho, interpretem. Já era algo difícil. O rei disse: eu tive um sonho. Eu quero que vocês falem o sonho que eu tive e a interpretação do sonho que eu tive. Uau! Rei abusado. Não, o rei não contou o sonho e falou para eles interpretarem e eles não souberam a interpretação. O rei está dizendo: eu tive um sonho que está me perturbando. Eu quero que vocês falem, astrólogos, astrônomos, feiticeiros, magos. Eu quero que vocês me falem o sonho que eu tive e interpretem o sonho que eu tive. Aí os magos vão falar: não, rei, nenhum rei na história chegou tão longe, o senhor está querendo demais. Conta o sonho que a gente interpreta. Aí o rei falou assim: tá bom, vocês estão querendo ganhar tempo, eu vou matar vocês, a família de vocês, eu vou cortar vocês no meio. Eu quero saber o sonho e a interpretação. Ah, ninguém sabe? O decreto. O decreto. Qual é o decreto? Não vai morrer só os feiticeiros, não vai morrer só os magos e os astrólogos. Ele incluiu os sábios. E entre os sábios está Daniel. Então Daniel também vai morrer. E aí a notícia chega. Daniel chega para Arioque e fala: o que está acontecendo? Por que o rei baixou um decreto tão severo? Rapaz, pediu para os caras falarem o sonho dele, a interpretação. Os caras não conseguiram, não. Me leva lá até a presença do rei. O rei, é o seguinte: dá uns dias para mim, porque eu vou entrar num lugar. Eu vou entrar num lugar que eu conheço, que eu tenho acesso. Eu vou entrar num lugar e o meu Deus vai falar o que está acontecendo. Eu volto aqui para te contar. Oh, cheio. Você entendeu como decretos são mudados, irmãos? Você entendeu quem é o homem e a mulher de Deus que muda o decreto? Daniel vai entrar na presença de Deus. E não tem jeito, Deus vai revelar. Mas Daniel vai falar assim, ó. Daniel voltou para casa, contou o problema para os seus amigos Ananias, Misael e Azarias, aqueles que foram lançados na fornalha. E a ordem era aquecer 7 vezes mais. E os homens que estavam aquecendo 7 vezes mais a fornalha estavam sendo queimados do lado de fora. E os homens que estavam fazendo esse serviço olham de repente para dentro da fornalha e não tem 3, tem 4. E o quarto é semelhante aos deuses. Porque Deus livra. Te jogaram na fornalha, do lado de fora vão se queimar, mas do lado de dentro você sai ileso. Eu não vou repetir, você precisa pegar essa palavra. Está com Deus, teu coração é dele, está genuíno na presença do Senhor. Do lado de fora, quem quer o teu mal vai te queimar, mas do lado de dentro você sai ileso, porque Deus é a tua companhia no meio do fogo. A Bíblia vai dizer que nem cheiro de fumaça havia neles, porque o que Deus faz, Ele faz completo. Daniel chama esses amigos e pediu: olhem, entrem comigo nessa guerra. Fala para o teu irmão do lado direito e esquerdo, fala assim: irmão, ora junto comigo. Vamos entrar nessa batalha espiritual aí, irmão.
Jejuamos, irmão, estamos aqui porque jejuamos, estamos entregando o jejum, aleluia. Glória a Deus. Ninguém conquista nada sozinho, ninguém ganha nada sozinho. Reino é nós, somos. O pão é nosso, o Deus é nosso, o Filho é nosso, é tudo nosso. É comunhão, é mesa de comunhão. Roguem comigo ao Deus do céu que tenha misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite. Onde Daniel estava? Na presença. Aonde Daniel estava? Na comunhão. Repita comigo: o mistério foi revelado a Daniel de noite. E Daniel louvou a Deus. Porque quem sabe que recebeu algo de Deus, louva a Deus. Não, você precisa pegar. Quem sabe que recebeu algo de Deus, louva a Deus. Quem sabe que o que tem é de Deus, louva a Deus. Quem sabe que ouviu a voz de Deus, louva a Deus. Quem sabe que tem uma igreja de Deus, louva a Deus. Quem sabe que tem uma família que Deus deu, louva a Deus. Quem sabe que algo do céu, algo do alto veio para ele, louva a Deus. Será que tem alguém aqui que pode louvar a Deus nessa manhã? Daniel louva a Deus. E ele vai falar. Ele não fala para o rei, ele fala para Deus. O que ele fala? Ele faz uma declaração de amor, porque ele viu o que ninguém viu, ele acessou o que ninguém acessou. E ele vai falar: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Toda a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhece os que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz em trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, meu Deus, o Deus dos meus antepassados. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus, o Deus do meu pai, o Deus do meu tio, da minha avó. Eu te agradeço, porque tu me deste sabedoria e poder. Conhecimento você conquista com homens, sabedoria você conquista com Deus. O Senhor me deu sabedoria e poder e me revelou o que te pedi. E eu vou revelar o sonho e a interpretação do sonho ao rei. Agora ele vai para o embate diante do rei, seguro, porque primeiro teve um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode pegar na mão de quem está do teu lado. Fala assim: estamos juntos nessa guerra. Fala para o teu irmão: obrigado pelo teu jejum. Certamente, fala para ele: certamente vai me ajudar, certamente. Porque se somos um corpo, certamente vai me ajudar. Se prepare para ver o que ninguém está vendo. Se prepare para ter ideias que ninguém teve ideias. Se prepare para experimentar coisas novas e frescas do alto. Corra riscos no Senhor. Não seja inconsequente, mas corra riscos no Senhor. Você pode orar por quem está do teu lado agora. Comece a levantar um clamor pelo teu irmão. Comece a agradecer pelo teu irmão e levante um clamor, abençoa a vida dele aí. Ei! Aleluia! Aleluia! Oh! Deus não quer saber o teu tamanho, Deus quer saber o quanto você pesa. Ora lá, Surya, Dereba, Choraba.
Espírito Santo. Encontre homens entusiastas, mulheres entusiastas, que não vão orar pedindo para que algumas coisas parem antes de serem tratados pelo Senhor. Não resolva esse problema, Senhor, antes de me tratar. Não resolva esse problema, Senhor, antes de me curar. Ei, Santo, aleluia. Jesus, 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 diga: Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba, Senhor, receba mais intensa adoração. Que suba a ti, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti, o bom perfume. Só a igreja, levanta a tua mão e declara isso. Jesus, o nome que está acima de todos. Jesus. Adoro.